Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos reunidos na presença de Deus para juntos compartilharmos da palavra de Deus nesta noite de domingo. Para isso, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ler dos versos 11 até o 22 e vamos fazer a exposição deste texto. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse domingo que passamos guardados pelo Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de lermos a Tua palavra nesse dia. E agora vamos meditar nela, que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações o entendimento, ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender, entender e também praticar durante a nossa vida cristã. Em nome de Jesus, amém. Com um enfático portanto, lá no versículo 11, Paulo ele liga o que ele está dizendo anteriormente com isso que ele acabou de mencionar a partir do verso 11. Em outras palavras, o que ele irá dizer sobre os cristãos gentios, como sendo feitos um com os cristãos judeus, com o povo de Deus em Cristo, é verdade sobre as bases do que ele já disse até agora sobre as doutrinas da predestinação. Se a gente voltar um pouquinho aí, volte aí na sua Bíblia um pouquinho, lá nos versículos 4 e 7, este é basicamente o assunto. Eu vou ler os versículos 4 e 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, antes do versículo 11, esse era o tema que Paulo estava tratando. Antes da vinda de Cristo, aqueles que eram gentios de nascimento eram chamados de incircuncisão. A gente leu isso no verso 11. Era chamado de incircuncisão pelos judeus, que denominavam a si mesmos de circuncisão. O que era circuncisão? A circuncisão era um sinal externo de uma relação pactual com Deus, de modo que esse ritual traçava uma rígida distinção entre os descendentes físicos de Abraão e aqueles que eram estrangeiros quanto à aliança da promessa. Contudo, isso não significava que todos os judeus eram salvos, ou que nenhum dos gentios era salvo. Paulo se refere à circuncisão feita na carne por mãos humanas. Está aí no verso 11 essa frase, deixando claro que não se referia necessariamente a uma distinção voltada para o interior entre os judeus e os gentios, mas simplesmente notando que os judeus haviam tido a vantagem do sinal da aliança externa. Porém, para uma distinção visando o interior, a passagem que nós temos aí antes do versículo 11, esclarece que ambos, tanto os judeus quanto os gentios, eram por natureza objetos da ira de Deus. E não havia nenhuma diferença entre eles. Acompanhe a leitura do verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Começando lá em Deuteronômio, a Escritura já menciona esta questão de uma circuncisão de coração como oposta à feita meramente na carne. O texto de Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, nós lemos assim: o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Em oposição à religião meramente externa, que é sem amor sincero e verdadeira santidade, Jeremias também fala que, do mesmo modo como o povo de nações estrangeiras era incircunciso, o povo de Israel não era melhor, pois eles eram incircuncisos de coração. Jeremias capítulo 9, eu vou ler os versículos 25 e 26. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração.
conforme nós vemos aqui, a questão do texto fala de uma religiosidade externa e não de uma transformação de coração. É nesse caminho que nós estamos seguindo. O apóstolo Paulo, em outro texto, afirma lá na carta de Romanos, capítulo 2, versículo 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e incircuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O único tipo de circuncisão que realmente faz alguma diferença espiritual é a interior, por meio da qual o próprio Deus opera no coração do homem, amputando a podridão interior e removendo sua corrupção espiritual. A verdade sempre foi essa. Quando estamos falando da antiga aliança ou da nova aliança, uma pessoa é regenerada e salva do pecado tão somente se houver sido circuncidada interiormente por um ato soberano de Deus. Como Paulo escreveu aos cristãos gentios em sua carta aos Colossenses, nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, Colossenses 2, 11. Sob a antiga aliança, a maioria dos gentios foram deixados em trevas espirituais, embora Deus tenha regenerado e salvado um pequeno número deles. Por outro lado, os judeus foram dados, aos judeus, melhor dizendo, foram dados o sinal externo do pacto e os meios da graça, tais como a circuncisão e a escritura e o templo. Sob a nova aliança que estamos, Deus agora anuncia o Evangelho, que é Jesus Cristo, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Um Evangelho da livre graça a todos os grupos de pessoa, sem os fadonhos sinais e rituais externos requeridos sobre a antiga administração da sua graça. Sob a administração anterior da graça, era relativamente mais difícil ao gentio se aproximar e conhecer a Deus. Os gentios, eles não tinham a escritura, não tinham o templo, eles eram incircuncisos, sem observar os numerosos rituais e leis dietéticas. Eles eram considerados cerimonialmente impuros. Assim, existia uma parede de separação entre os judeus e os gentios, o que está escrito aí no verso 14 do texto base para a meditação desta noite. Olha aí no verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo, ele trouxe a paz, está aí no verso 14. Ele destruiu essa barreira que havia entre o judeu e entre os gentios. Jesus fez isso cumprindo os tipos e sombras dos rituais de sacrifício e assim aboliu as suas práticas. É importante frisar, é importante relembrar que ele não destruiu as leis morais, mas somente a lei de mandamentos contido nas ordenanças. É o que diz no verso 15, bem como os regulamentos cerimoniais e dietéticos. Olha o verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois
criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Fora isso, as leis de Deus, tal como os 10 mandamentos, permanecem totalmente válidos e continuam a guiar e governar o pensamento moral. E além do pensamento moral, também governar a conduta do povo de Deus e a responsabilizar toda a humanidade. A Escritura, ela destrói o legalismo, sem deixar espaço para a religiosidade, essas questões externas. Doutrina que se pauta no externo, ela é destruída pela palavra de Deus. Lá no capítulo 2 desse texto, desse capítulo que a gente está meditando nessa noite, Paulo, ele descreve a condição anterior, ou melhor, nos versículos de 1 a 10, né, do capítulo 2 que estamos meditando, Paulo, ele descreve a condição anterior dos convertidos, seu modo de pensar, e também o mesmo da passagem anterior, visto que aqui ele novamente mostra que o não convertido estava indefeso, sem esperança de Deus. Então, assim como na passagem anterior, dos versículos 1 até o 10, Deus fez algo para mudar a situação, os gentios não fizeram e não poderiam fazer nada para destruir a barreira. Somente Cristo. E foi isso que Deus fez. Nos versículos de 11 até o 22, a gente vê Deus resolvendo a situação, mandando Cristo, né, para destruir essa barreira que nos impedia, né, nós, os gentios, de alcançarmos a salvação. Eles, os gentios, não podiam chegar-se a Deus por seu próprio livre-arbítrio. Aliás, essa coisa de livre-arbítrio nem existe, mas esse é um outro assunto. Antes, eles foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Lá no verso 4 e 7 do capítulo 2, a gente vê isso. Deixa eu ler para vocês os versos 4 a 7. Acompanhe aí, mesmo capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eles não fizeram nada e não poderiam fazer nada para alcançar a salvação, se não fosse pela instrumentalidade e pela ação de Deus por meio de Jesus Cristo. Assim, nós, os gentios, fomos aproximados de Deus pelo sangue de Cristo, não pelo nosso bom senso ou pelas nossas forças. O efeito do que Cristo realizou e que Ele criou, nos juntou. Os dois homens se tornaram em um. É isso que diz o verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gregos, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, que era essa inimizade entre judeus e gentios. Naturalmente, ao dizermos que judeus e gentios estão agora unidos em paz, de maneira alguma estamos dizendo que crentes e descrentes estão agora unidos em paz. Não é isso que
que estou falando aqui. O que estamos dizendo é que qualquer gentio pode agora permanecer, ou melhor, pertencer ao povo de Deus pela fé em Cristo, sem se submeter às leis rituais e cerimoniais. E quer alguém seja judeu ou gentio, se ele não se achegar a Deus por meio da fé em Cristo, ele não é um povo de Deus. Mesmo que ele observe todas as cerimônias rituais judaicos. Assim, a paz é feita e mantida somente em Cristo, de modo que não interessa se uma pessoa é judia ou não judia, mas todos são semelhantes e iguais pela fé em Cristo, e não há diferença ou hostilidade entre esses cristãos. É isso que o texto está mencionando. Olha o verso 16. E reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Todo cristão, judeu ou gentio, eles fazem parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Por outro lado, a diferença espiritual e a hostilidade entre cristãos e não cristãos vai permanecer como está. Essa confusão, essa hostilidade, essa briga entre cristãos e não cristãos permanecerá tão rígida quanto antes, se não maior agora que Cristo veio e ressuscitou e está à destra do Pai. De fato, temos base para crer que essa hostilidade espiritual entre crentes e descrentes se tornou muito mais declarada agora do que antes. Embora alguns gentios tenham realmente sido soberanamente regenerados por Deus sob a antiga aliança, agora em Cristo, quando destruiu essa barreira, a aplicação da graça divina se tornou ampla, global, e da mesma forma, embora Deus considere os gentios como responsáveis por seus pecados, a gente consegue identificar isso em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, e concede todos os incrédulos aos tormentos eternos e ao inferno. Deus agora envia o seu povo a todos os cantos da terra para explicitamente exigir fé e obediência no Evangelho da graça. Como Paulo diz mesmo lá em Atos 17:30, agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Esta é a única maneira de alcançar verdadeiramente paz entre cristãos e não cristãos. Quando os não cristãos se entregarem a Cristo. Somente assim haverá paz, porque sempre haverá inimizade entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Isso já está prometido desde Gênesis capítulo 3. Assim como os incrédulos não puderam escapar da revelação natural no passado e ainda não poderem escapar dela agora, a igreja tem como um dos mais importantes mandamentos confrontar o povo de todas as nações com a revelação especial da Escritura. O próprio Cristo ordenou isso em Mateus 28, 19 e 20. Ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a observar a tudo que eu tenho ordenado. Pedro também escreveu:
pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiramente conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? 1 Pedro capítulo 4. Quer judeu ou gentio, não há como escapar da revelação natural a respeito de Deus e suas leis morais, e não há desculpas por rejeitar a Cristo e o seu Evangelho. Por outro lado, por meio dele, Cristo, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito, diz o verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Os não cristãos precisam saber que não há outro meio de se achegar a Deus, exceto por Cristo. Eles devem condenar o pluralismo religioso e todas as filosofias e religiões não cristãs. Os cristãos também precisam saber isso. Eles precisam condenar todas as doutrinas, o ocultismo, outras religiões, etc., que compromete a suficiência de Cristo. Porque somos cristãos, não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, diz aí o verso 19, seguindo nessa exposição. Acompanhe comigo a leitura do verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Assim, alguns pregadores estão acostumados a falar dos judeus, né? Aqueles que se chamam judeus hoje, como sendo o povo de Deus. Mas, então, quem somos nós? Alguns pregadores ignoram o próprio mistério que Paulo tão seriamente ensinou e desejou que os seus leitores aprendessem. Paulo, ele, em um dos seus textos de Romanos capítulo 2, ele diz o seguinte: não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nós lemos esse texto. Me permitam ler novamente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Como um cristão gentio, eu sou um cristão gentio, eu sou mais judeu do que um judeu não cristão. Essa é a ideia, esse é o mistério que a Bíblia nos ensina. Paulo explicitamente diz que alguém que não foi transformado pelo Espírito de Deus não é judeu. Então, como alguns dizem, né, o judeu não cristão não são judeus de forma alguma. Eles não podem ser o povo de Deus no sentido especial, porque eles não são o povo de Deus em sentido algum. Só os cristãos são o povo de Deus, agora quer judeu, quer gentio. O próprio Paulo em Gálatas, capítulo 3, 29, diz o seguinte: e se vocês são de Cristo, não necessariamente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Porque eu pertenço a Cristo, eu sou descendente de Abraão e herdo tudo que Deus prometeu a ele. Então, quando pregadores chamam o judeu de povo de Deus, ou eles estão
contradizendo o que Paulo está dizendo, ou eles devem estar falando sobre nós, todos os cristãos. Essa verdade precisa ser enfatizada entre nós cristãos. Precisamos entender isso. A mesma questão é aquela de todos somos filhos de Deus? Não, não somos. Todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus são os cristãos. E a questão do povo de Deus também é a mesma coisa. Alguns deles podem até mesmo considerar esse ensino como antissemítico, mas Paulo foi aquele que amou muito mais os gentios do que a gente possa pensar. Paulo, lá em Romanos capítulo 9, de 1 a 4, ele demonstra esse amor aos gentios. Mas também ele demonstra, nesse texto que eu vou ler agora, o amor que ele tem pelo seu povo. Olha o que ele diz. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, falando dos judeus, que é a minha raça, o meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o meu povo, eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez sua aliança com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar as promessas. Então a gente não pode falar que Paulo não amava os judeus, dizendo que os judeus não são povo de Deus, aqueles que não aceitam a Cristo. Pelo contrário, ele amava muito e chegou até a dizer que se entregaria a sofrer no lugar deles. A casa de Deus é construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, com o próprio Cristo Jesus sendo a pedra angular. Verso 20 do nosso texto, capítulo 2. A gente continua aí essa exposição. Aqui tem algumas questões bem interessantes, né, que não cabe agora nós trabalharmos, né? De quem que Paulo está falando aqui, profetas? São os profetas do Antigo Testamento? São os profetas do Novo Testamento? Né? Não cabe a gente parar para discutirmos essa questão. Acredito que sejam os profetas, né, atuais da época de Paulo, né, os apóstolos que profetizavam o Evangelho, mas não vem ao caso a gente parar nessa questão aí. O fato é que nós, povo de Deus, hoje estamos firmados em Jesus Cristo, que é a pedra que sustenta toda essa base. Aquela declaração de Pedro, né, tu és o Cristo, e é sobre esse firmamento, sobre esse fundamento que nós estamos fortalecidos, estamos firmados, estamos fixados. E assim nós terminamos o texto, versos 21 e 22, que diz o seguinte: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Do mesmo modo, Pedro escreveu: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular,
escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. 1 Pedro 2, de 2 a 6. Antes da vinda de Cristo, os judeus eram privilegiados em todos os sentidos, porque aos judeus, foram confiadas as palavras de Deus, isto é, a Escritura. Eles também tinham o templo de Deus, porém, desde a vinda de Cristo, os judeus rejeitam a revelação completa de Deus, a conclusão da Escritura por meio dos apóstolos. A única maneira pela qual eles podem ter feito isso foi abandonando a verdadeira revelação que eles tinham no Antigo Testamento. Em adição, Deus destruiu o templo e levantou seu verdadeiro templo em sua igreja, que somos nós. Portanto, os cristãos são agora os únicos a quem foram confiadas as palavras de Deus, e os cristãos constituem o verdadeiro templo de Deus. Como diz o profeta Oséias, direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. O que verdadeiramente importa é que a igreja tem como um dos mais importantes mandamentos confrontar o povo de todas as nações com a revelação especial da Escritura. E que revelação é essa? Cristo é o ponto inicial dos nossos pensamentos. Cristo é o principal exemplo de conduta. E a Escritura é o nosso fundamento espiritual e intelectual. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo aplique essas palavras em nossos corações. Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pela promessa que o Senhor tem para nós, os cristãos, a tua igreja, corpo de Cristo. Muito obrigado pela promessa de salvação, de um dia estarmos no céu. Muito obrigado pela promessa de proteção em dias difíceis que temos passado, mas o Senhor está conosco. Que o Senhor abençoe mais uma semana que está se iniciando, que o Senhor nos guarde mais uma vez, mais uma semana, diante de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos conforte, nos console. Em nome de Jesus, amém. Eu quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês durante toda essa semana. Em nome de Jesus, amém.